Está começando programa Bora Falar com Juliana Lafron. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Bora Falar. Eu sou Juliana Lafron e nós estamos gravando aqui direto do Juicy Hub, o maior hub de inovação da Baixada Santista. Aqui ao meu lado tem o meu amigo de fé, irmão, camarada Kaique Barbosa, e atrás aí da telinha tem o Beni e o Luan, Beni Coquito Filho, Luan Matos, que são responsáveis pela produção e edição aqui do programa. Sejam muito bem-vindos aqui com a gente nessa noite de quinta-feira para mais uma conversa, né, Kaique? Muito boa, muito descontraída. E a primeira pergunta do programa vai ser: qual que é o nosso convidado de hoje, né? Do que a gente vai falar, Kaique? Boa noite todo mundo que tá ligadinho aqui no Bora Falar. Hoje a gente vai falar de uma coisa diferente até um pouco do programa que a gente tem de costume. A gente vai falar da importância, democratização dos videogames com um cara que tá aqui na minha frente, especialista nisso, que é o Rafael Martins, líder da equipe de comunidades games da Level Up Brasil, profissional de relações públicas, especialista em marketing e mestre em comunicação com o mercado. Além disso, professor universitário há 10 anos e um apaixonado por games. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, e realmente apaixonado por games, e muito feliz por estar aqui participando para falar de uma coisa que eu gosto tanto, e espero contribuir com o programa. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece, né? E Rafa, a gente sempre começa, já tô te chamando de Rafa, hein? Não, ó, perfeito. A gente nem começou a conversar, já tô aqui me sentindo íntima. A gente tava falando antes de começar o programa que você se intitula como o nerd, né? Aquele nerd padrão. E quando a gente faz parte dessa cultura, vem alguns rótulos, né? Junto com toda essa cultura do mundo nerd. Então, a primeira pergunta que a gente faz para o nosso convidado aqui é: quem é você, né? Quem é o Rafael? Como que você gostaria que quem está acompanhando a gente aqui hoje te enxergasse? Certo. Eu gosto de usar... Infelizmente, as palavras se perdem no tempo, né? E o próprio significado. Hoje, ser nerd... O padrão me incomodou um pouco, me lembrou. Meio padrão, sou um pouco fora, mas o óculos, a camisa xadrez. Mas a própria origem do nerd, do geek, era alguma coisa que causava estranheza na sociedade, que fugia justamente dos padrões, principalmente do estilo do jovem americano, né? Aquele lifestyle certinho, daquela estrutura de praticar esporte, de estar se enturmando com as pessoas. Então a origem do termo nerd, ou até o termo mais universalizado que é o geek, né? Tá muito próximo ali do queer, que é alguma coisa que gera estranheza nas pessoas, e era um comportamento que gerava muita estranheza. E foi muito legal porque foi muito legal não, né? Isso daí eu tenho assim muito orgulho de ser estranho, de ser diferente, porque dentro da minha juventude eu sempre fui uma pessoa que não me encaixava muito dentro dos padrões que tinham, tanto dos padrões financeiros, quanto dos padrões estéticos, quanto dos padrões de amizades, né? E eu sempre achava que eu era uma pessoa diferente que tinha que de certa forma, se encaixar ali naquele processo. Daí quando você dá um nome para as coisas, elas passam a existir e você sente que não é tão diferente, porque é fácil você encontrar outras pessoas que são estranhas também, né? Então, por mais que hoje, quando a gente fala de jogos, quando a gente fala, por exemplo, do próprio nerd, do pop geek, né? Fala de super-herói, de Marvel, tudo, a gente às vezes pensa em ambientes tóxicos, né? O ambiente do jogo, na sua origem, sempre foi muito democrático, porque independente de quem você tá ali num universo onde as regras são iguais para todo mundo, onde o espaço é igual para todo mundo, diferente da nossa sociedade, que é completamente o oposto. Então, quando falo assim, como eu gostaria de ser visto, eu gosto de falar que eu sou uma pessoa que gosta de jogos e enxerga jogos em tudo, porque o jogo é algo inerente ao nosso viver, à nossa atividade. E a gente pode utilizar isso de uma forma positiva, de uma forma negativa, como uma forma de segregar, como uma forma de incluir, como uma forma de se manifestar politicamente, como uma forma de se entreter e uma forma também de arte, né? Então eu gosto muito de ser visto como alguém que gosta de games, né? Que nem vocês comentaram, é algo que eu tenho literalmente tatuado.
e eu gosto de ser visto como alguém que é diferente e que pode, de certa forma, incluir através da diferença. Muito legal, e é um universo bastante amplo mesmo, né? E ouvindo você falar, eu gosto muito dessa questão de pensar no significado das palavras, né? E de como eles vão mudando ao longo da história. Que eu já fui muito chamada de nerd. Na época da escola, né? Porque eu era aquela que sentava na primeira fila da sala de aula, que gostava de estudar. Eu fui muito chamada de nerd. Acho que naquele momento tinha mais esse significado, essa conotação, né? Hoje é algo que é um universo que existe até o orgulho geek, né? Que a gente bate no peito e fala, né? Eu me identifico muito. A gente estava comentando, né, Kaique? Adoro o Harry Potter, essa parte que é, de certa forma, congrega esse universo, né? E não jogo tanto videogame assim, mas me identifico bastante. E você, Kaique? Você se considera nerd? Eu já fui nerd alguma vez na vida? Eu sou um nerd um pouco diferente. Eu era aquele nerd que também sentava na primeira fileira, mas era aquele nerd... Normalmente, o nerd, ele tem ali uma coisinha do ser um mais tímido, que nem você falou de... Do estereótipo do estereótipo, dele, né? Eu já era aquele que mais falava, chamava atenção e tal, não sei o quê. Então, fugi um pouquinho. Mas antigamente o nerd era uma coisa meio pejorativa até, né? As pessoas usavam isso até pra diminuir outras. Ah, aquele nerdzinho, aquele sei lá o que, enfim. Você acha que mudou um pouco essa concepção, Ju, Rafael? Vocês acham que mudaram um pouquinho disso? Eu enxergo que agora você tem o nerd que é cool, né? Que é aquela pessoa que é padrão, né? Nunca sofreu um rótulo de estranheza, seja social, seja por identidade, seja por qualquer outra questão, por comportamento, e se acha nerd, se apropria da palavra porque vê filme da Marvel, porque gosta de um super-herói, porque assiste Stranger Things na Netflix, sou nerd. Só que isso, de certa forma, diminui, né? Todo mundo que, de certa forma, como a gente, sofreu por ser estranho, né? E quando você é nerd, o nerd, a gente fala até do orgulho nerd, mas eu acho legal como identidade, mas de certa forma também você acaba diminuindo outros grupos que buscam orgulho, como por exemplo, orgulho gay, orgulho LGBT, que são uma necessidade de existência e não somente cultural. Sem né? dúvida. Então o nerd ainda é muito envolto no mundo cultural. Né? Então, a gente tem orgulho, mas antes de ser nerd, a gente faz parte de diferentes grupos sociais. E hoje em dia eu costumo falar que o diferente é a gente ser normal, né? O normal é ser diferente. Eu lembro que em todos os lugares que eu trabalhava, até mesmo na faculdade, né, falavam, uma vez chegaram para mim, você dá aula naquela faculdade que só tem gente estranha? Né? Daí eu falei, graças a Deus, onde eu me sinto em casa. Né? Então, hoje ser estranho está se tornando um novo normal, mas infelizmente a palavra está se resumindo a somente uma parte de entretenimento audiovisual. Né? Assim como muitas palavras estão se perdendo aí no nosso vocabulário. Né? Acaba banalizando. Depois também, que feminista virou xingamento, né? Pois não de mais nada. É verdade. Pois é, mas é interessante mesmo essa colocação. Acho que de início, não sei se de início, né, mas do que eu me recordo da minha infância, era algo mais pejorativo mesmo, né, que tinha muito a ver com o bullying na escola, principalmente, e a gente vai tendo outros valores atribuídos, né. Acho que foi perfeita a tua colocação em relação à importância e necessidade do orgulho LGBT, né, Kaique, que é uma questão de luta de vida mesmo, né. Que então... a gente busca esse orgulho, né, essa luta para poder alcançar direitos que ainda tem uma certa distância disso. E aí, como o Rafael falou, né, antes de ser nerd, há outros grupos sociais que a gente pertence, até lugares de privilégio. Então, foi fantástico o que você falou. A gente vai vendo por outras óticas também, né? Isso é muito legal. Um ponto interessante, sempre que a gente pensou no nerd, a identificação do nerd sempre era com um jovem branco, de classe média. É verdade. Né? E a gente esquece, por exemplo, que existem muitos nerds que são negros, que são periféricos, que são mulheres, né, que gostam dessa cultura e sempre foi muito isolado. Tanto que semana que vem, se eu não me engano, a gente vai ter um evento em São Paulo, que é um encontro geek de periferia, que é o Perifacon, né? Que é daqueles que não têm dinheiro para ir na Comic Con, vão na Perifacon. Jura? Legal. Então é uma forma de você incluir, mas antes de ser nerd, você é negro, é periférico, é mulher, é LGBT e é qualquer outro grupo que luta aí por uma existência também, né?
Não só por direito, é o direito de existir, né? O grande causa aí que envolve. Exato, exatamente. Perfeito, e hoje é extremamente necessário da gente reafirmar esse espaço de luta, né? E pra você, Rafa, como que surgiu, né, de todo esse âmbito do orgulho nerd, né, a sua paixão pelos videogames, né? Aliás, se você puder, explica pra gente também o que é videogame, né? Pra deixar todo mundo alinhado no conceito também. Eu costumo falar que o jogo é algo que a gente faz mesmo sem perceber, né? E é uma coisa que nos torna muito humanos, porque um jogo, quando a gente pega a parte filosófica, jogo é qualquer atividade que tem uma limitação de regra, de tempo, de espaço, um objetivo em comum entre todos os participantes, desafios e escolhas que vão levar para caminhos diferentes, e é uma participação voluntária da pessoa num campo imaginário. Então, se a gente for pensar, o nosso ambiente de trabalho, de certa forma... Eu tava pensando nisso. A última parte que você falou de voluntário e tudo mais que me fez tirar um pouquinho da reflexão. Tem as variações. Então, um esporte é um jogo, né? Um videogame é um jogo de tabuleiro é um jogo, carteado, as redes sociais, que é um grande jogo de influência também ali, que você tem um cenário com as regras, que é o algoritmo, o tempo, que é a própria plataforma, né? Os próprios produtos audiovisuais nos meios tradicionais ou na internet. Então tudo acaba sendo um grande jogo. E o que eu mais gosto no jogo é que no jogo todo mundo que entra para participar, você tem as mesmas regras para todo mundo. Né? O jogo ele é um ambiente democrático e ele é completamente simbólico. E quando você joga um jogo com alguém, qualquer que seja o jogo, você escolheu jogar e você sempre sai uma pessoa... Primeiro, você entra uma pessoa que traz seu repertório para dentro do jogo, toma as decisões baseado no seu repertório da vida real, né, do real life, e quando você sai, você leva um aprendizado e histórias. Se a gente pegar aqui para jogar Uno, em algum momento a gente vai comentar, pô, lembra aquela jogada, eu coloquei 2 mais 4, você teve que comprar, 16 cartas. A gente construiu uma história que só a gente que participou do jogo entende. Então o jogo é uma grande forma de inclusão. E no meu ensino médio, na minha escola, eu era bolsista numa escola particular, no Guarujá, inclusive. Que não citaria o nome porque não merece ser divulgada, né? Mas era um ambiente de exclusão, um ambiente totalmente tóxico. Eu não gostava de ir pra escola, sofria bullying, daí falava bate nas pessoas, daí você ia bater nas pessoas, apanhava mais ainda, né? Você sempre estava errado. Então, através do jogo, eu encontrei comunidades onde eu poderia ser o que fosse, e se eu cansasse de alguma coisa no outro jogo, eu seria um outro personagem, levando o meu repertório e construindo conversas que depois ali, comendo salgadinho, bebendo refrigerante, a gente poderia dar risada sobre aquilo, e que cada vez um poderia ganhar, o outro perder, tinha uma certa equidade ali de participação no jogo. Então é algo que eu tenho um grande carinho, porque também sou de 87, então peguei a ascensão dos videogames aí, o início da popularização, programas na TV que falavam sobre jogos, e eu acabei encontrando uma forma de me inserir com outros grupos através do jogo. E porque era a única coisa que eu sabia fazer bem, eu sou ruim em esporte. Nós somos dois. Então começou ali na época da escola mesmo, sim, né? Sim, eu lembro que o primeiro jogo assim grande, primeira comunidade de jogo que eu tinha foi com 11 anos, e era muito engraçado que eu morava no Guarujá, minha família mora lá na Praia do Pernambuco, ainda eu moro em Santos, e lá era um bairro que tinha uma favela muito grande do lado, tinha o bairro com casas de veraneio, sim. Então tinha os caseiros, e tinha eu, porque a minha família chegou lá há muito tempo. Então quando a gente se juntava ali, juntava quem morava, o filho do caseiro, o filho do veranista e alguém da favela, tá completamente ali diferente, né? Daí algumas posições sociais diferentes. E as mães falam, nossa, você fica andando com esse povo assim, né? Não o caso da minha mãe, mas a mãe dos outros fala, nossa, não tem nada a ver esse grupo. Mas a gente ali tava dentro do jogo, tinha as histórias que a gente compartilhava e era um ambiente ali seguro, que a gente se divertia sem vergonha de, eu vou apanhar se eu falar, ou se eu gostar de tal coisa, vão me chamar de abobado. Então essas são as primeiras recordações que eu tenho aí aos 11 anos. Isso pensando em jogos na rua, de brincar. Isso em jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. É. O jogo da rua é algo que vem muito da brincadeira também, né? A brincadeira é um tipo de jogo, mas ela não tem regra. Só tem ali, vai, né? Se diverte. É um entretenimento. Quando você tem esse mundo simbólico dele, começa a ser um jogo mais evoluído. Porque se a gente for pensar o futebol, né? O futebol... São 11 pessoas de um lado, são 11 pessoas no futebol, né? Tudo, uma pessoa nada. São 11 de um lado, 11 do outro,
Daí você tem uma bola, quando a bola atravessa uma haste de ferro, você tem uma coisa que é gol. Gol não existe, né, na natureza. Gol é uma construção social, o time é uma construção ali simbólica também, né? O tempo do jogo não é o tempo real, é usado uma fração dele. Então é tudo isso um grande universo de história, e se a gente também for assistir uma partida, gosta ou não gosta da partida, a gente vai ter histórias, mesmo que seja para reclamar da partida. Eu cresci muito, o Kaique falou, né, que a gente gosta de jogos de tabuleiro, jogando jogo de tabuleiro, sentando pra jogar tranca com meu pai, né, adoro. jogo de carta. Mas em relação ao videogame, quando ele chegou ali próximo de mim, ele chegou de uma forma muito pejorativa até, né, como se fosse um momento no qual a tecnologia começava a fazer a gente se afastar das pessoas, né. Então tinha muito aquela imagem do nerd tradicional, isolado no quarto, dias e noites jogando videogame sozinho, né? Minha mãe até falava, né? Eu lembro que a gente ganhou um videogame e ela não deixava a gente ficar muito. Eu adorava jogar Sonic, eu tava lembrando aqui, né? Era o que eu mais gostava, mas era muito daquilo assim, ó, só posso um pouquinho porque não é uma coisa legal, né? Você acredita que existe mesmo esse movimento de isolamento, esse caminho que tirou a gente do coletivo, da roda de amigos, de jogar o tabuleiro para afastar a gente? Ou esse é um dos lados e tudo pode ser saudável, né, de acordo com a medida? Tudo pode ser saudável de acordo com a medida, até água, né? É verdade, então, a água pode fazer mal, né? Mas eu costumo fazer uma associação, eu não, né? O Huizinga, que é um filósofo dentro da dinâmica do homem e seus jogos, né? E do universo simbólico, ele fala muito que quando a gente joga, você constrói essas histórias, só que quem não partilha desse momento, você não tem aquela história para compartilhar. E antigamente, quando chegaram os jogos, você estava ali jogando, era um jogo individual. Quando você jogava com alguém no multiplayer, né, como uma segunda pessoa, você tinha interação com aquela pessoa. Hoje em dia você tem os jogos eletrônicos popularizados, mas você vai ver que às vezes a pessoa tá lá isolada. Ai, meu filho só joga, fica lá no quarto trancado jogando. Mas ele tem bastante amigo no Discord que ele tá conversando sobre jogos e às vezes tem mais amigos do que o pai que fica preso, né? Não na frente da tela, mas no trabalho e só tem os amigos do trabalho e quando sai só conversa de coisas do trabalho. Então a gente tem grandes prisões sociais. O jogo e o entretenimento, de certa forma, é uma prisão social que a gente tem. Outra é a questão profissional, a faculdade, porque você se vê, nossa, todos os meus amigos são de algum grupo que a gente foi forçado, de certa forma, a estar ali. Mas o jogo, quando ele chegou, ele gerou uma certa exclusão, porque o jogo sempre foi uma plataforma muito cara, o jogo eletrônico. Os próprios jogos de tabuleiro, né? Então você tinha o jogo do rico e o jogo do pobre. Né? E o pobre não jogava o jogo do rico e o rico não poderia jogar o jogo do pobre, que aquilo era jogo de molecada. Então você já começava a construir uma certa segregação a partir dos jogos, porque dificilmente você tinha um único jogo que integrava, que daí vem o papel dos esportes na década de 60, que se tornam democráticos, que são jogos que vão unir, né? Quando você tem lá o time de futebol que junta o torcedor negro, branco, pobre, rico da zona, todas as zonas de São Paulo para torcer junto, você tem ali uma certa inclusão. Então o jogo, quando ele chega, principalmente na década de 90, não é todo mundo que tinha. Então só tinha direito a ser gamer, né? Quem tivesse acesso ao jogo. Hoje ainda existe, né? Porque alguns jogos você só consegue jogar com um computador muito bom, ou com um celular muito bom, né? Ou que nem jogo de tabuleiro. Eu tava falando dos meus jogos de tabuleiro, tem jogo que custa R$1.000, R$2.000. Tem jogo caro, né? E tem gente que faz financiamento, né? Daí você pega, vai ser qualquer pessoa que pode gastar um valor desse num jogo? Não, é entretenimento, vai optar por entretenimento mais barato. E tem toda uma gumertização também de ser gamer, né? Que tipo, é aquela cadeira, é aquele computador cheio de luz, também, né? Com aquele fone que é o fone. Tem um dado bem interessante. Todo ano tem uma pesquisa que é organizado pela ESPM com o Instituto Game Brasil, que é a pesquisa Game Brasil, que fala do comportamento do gamer brasileiro. Então, tecnicamente, se você é gamer, se você joga ou tem alguma atividade de jogo de 4 a 6 horas por semana. Então, se você está jogando algum joguinho no seu celular, você abre meia hora por dia, no final da semana você é gamer. Só que se a gente quando pensa em gamer, pensa alguém que só fica ali, que é o hard gamer, né? Que é a pessoa ali que fica, sei lá, o dia, a noite inteira jogando. Esse também é game, mas é um outro tipo de gamer, né?
Só que o fato curioso dessa pesquisa é que a gente percebe que a maior parte da população brasileira que joga, dentre esses 4 horas por semana, jogos eletrônicos, são mulheres. E são mulheres de 25 a 35 anos. Só que elas, apesar de serem maioria, é uma maioria de 52. Mas num universo que o imaginário é completamente, se a gente fala assim, pense um gamer, a gente vai pensar um homem, né? Mas a gente vê que os outros 48 que são homens, eles se identificam mais com o termo gamer do que as mulheres que são maioria. Nossa, mas como assim? Eu não vejo mulher jogando. Mas a maior parte das mulheres está no consumo de jogos e principalmente jogos em plataformas móveis como o smartphone. E hoje, dentro de uma empresa de jogos como a que eu atuo, o principal foco é chegar e mostrar para a mulher que a mulher é gamer, que ela tem que gastar no jogo, porque ela tem poder aquisitivo, só que ela não se enxerga gamer. Então a gente tem muito, que nem a pessoa que vai fazer academia, que antes de ir pra academia compra a toalhinha, a regata cavada, tá falando de mim? o tênis, a luva, faz a matrícula, posta foto e não vai. Né? Daí pergunta, você é atleta? Não, eu me cuido, não sei o quê. E tem a pessoa que tá indo todo dia, você é atleta? Não. Mas só vai na academia todos os dias, sem falta, mas não se considera. Então a identidade gamer, a gente percebe que ela ainda é muito deturpada, porque as pessoas não se enxergam como gamer, e ainda acham que o game é uma coisa que não agrega. Né? Que não é algo que está no nosso dia a dia. Não pode ser uma profissão, não é algo que tem um certo valor. É mais uma coisa como um passatempo. É um passatempo. Para a gente ver, por exemplo, hoje, boa parte das dinâmicas das empresas, os métodos de aula, o próprio formato das redes sociais, você tem a gamificação, que são os elementos de jogo para tornar aquilo mais interessante. Então a gente não ganha ponto numa rede social, mas você ganha curtida. E qual é a recompensa que você tem? Você aparece melhor no feed das pessoas. Você tem melhor engajamento. É a mesma coisa na aula. Quando o professor monta um quiz, uma dinâmica ali, o aluno vai se engajar mais. Numa entrevista de emprego, quando você faz aquela dinâmica de grupo, que são jogos, você tem regras, tem tempo, tem um ambiente simbólico. Imagine que você é o gerente, o que você faria? É um RPG, né? Você, de certa forma, está fazendo com que a pessoa entre mais, porque o jogo ele tem essa característica de absorver, né? De trazer uma imersão maior. Você não passa apático a um jogo. Então até a própria Netflix está investindo muito em jogos, as séries estão se tornando gamificadas também. Então precisa de tantos likes para desbloquear tal episódio, ou então acesse o site para ver o extra, mas antes você tem que fazer aquilo, as metas. Então o jogo ainda não é visto como algo do comportamento humano, não que seja a coisa mais importante. Mas é um elemento, assim como a gente é o Homo sapiens sapiens, que sabe, né? Ou Homo factus, que faz as coisas, produz e transforma, a gente também é lúdico, a gente também tem um lúdico, a gente interage e jogo você vai engajar o tempo inteiro. A pessoa não sai apática a um jogo. Você falando de imersão, de engajamento, eu me lembrei que eu tenho um passado obscuro. Eu fui viciada em Minecraft. Teve um período da minha vida. Senhores, bomba! Teve um período da minha vida que eu comecei a jogar, eu viciei de um jeito que eu ficava, não, mas eu consigo mais um pouquinho, não, mas dá pra construir não sei o que, mas não. E aí tu fica nessa de, né, vai, e eu tava na faculdade, aí, meu Deus, tinha dia que eu ficava a tarde inteira nesse negócio, e quando eu via tinha que ir pra faculdade, aí chegou uma hora que eu falei, não. E aí, quando eu decidi parar, parece que é brincadeira, né? Mas quando eu decidi parar, foi ali o último gole e nunca mais joguei. É porque o jogo te tira da realidade. E isso pode ser inebriante, isso de certa forma cria um efeito narcotizante que você quer mais. Então, até fala assim, o jogo vicia as pessoas? Não, as pessoas têm situações psicológicas que levam ao vício de alguma coisa. Pode ser de um jogo, pode ser de ter que sair, pode ser a bebida, pode ser drogas, pode ser a exclusão. Chocolate, pode né? ser chocolate, pode ser assistir série, né? Então a gente tem esses gatilhos e a gente busca em alguma coisa, mas o jogo pode potencializar. É que nem quando eu ouço assim, meu filho joga jogo de tiro, ele vai virar um serial killer, né? Eu falo, então põe ele pra jogar Minecraft, que daí ele vai virar um arquiteto e um engenheiro. Opa, eu não virei arquiteto. Ou vai, por exemplo, colocar pra jogar banco imobiliário, vai ser corretor de imóveis, né? Ou se jogar o jogo da vida, vai ser um ótimo pai e uma ótima mãe.
Se bem que no final do jogo da vida a gente tem que vender os filhos, né? Mas dá dinheiro. Mas assim, o jogo ele não muda, mas ele potencializa comportamentos humanos. Então, por isso que ele é importante. Por isso que numa entrevista de emprego você quer o jogo, porque na verdade você não quer o que a pessoa fala. Você quer ver como ela trabalha, a situação, como ela reage. Eu costumo até brincar, né? Quer conhecer alguém? Pergunta que jogo joga, com quem joga e observa como joga. Diga com quem jogas que te direi quem é, né? Diga como jogas que te direi quem é. Mas muito, por exemplo, da psicologia é você observar a pessoa dentro do ambiente de jogo. Então, se a pessoa é muito agressiva no ambiente de jogo, num jogo colaborativo, não me referindo a quem joga LOL, aquelas pessoas que ficam gritando lá no jogo, né? Mas também significa que tem alguma situação com a pessoa, não é com o jogo. Mas o jogo é um estimulante. É outro ponto de vista que você me fez aqui enxergar. Então, é mais ou menos assim, a pessoa já tem uma tendência a certo comportamento e o jogo potencializa isso. Por exemplo, eu amo jogar GTA. Amo. E tem missões do GTA, né? A história do GTA é você fazer missões, enfim. Mas a maioria das vezes eu fico dirigindo, atropelando as pessoas e matando as velhinhas. Gente, eu tenho que me preocupar com isso. Aí agora você falou isso, eu falei assim, será que eu sou... Tem uma tendência. Mas é porque, eu não sei dizer o porquê que eu faço isso, mas é divertido no jogo. Mas é um escape que você tem, porque ali não gera consequências, né? A gente não faz essas coisas na vida real, não porque a gente, pela natureza, naturalmente faz parte do ciclo, né? A violência também é você, de certa forma, exalar seu hormônio, marcação de território, determinação de poder. Mas a gente faz isso a gente não faz isso na vida real de atropelar as pessoas porque tem uma consequência, porque você tem empatia com a vida da pessoa, você segue condutas e regras sociais, você tem consciência, você não é mais um animal, né? Que faz as coisas sem pensar. Se bem que os animais às vezes pensam mais do que algumas pessoas. É verdade. Mas no jogo ali você tá liberado, então você pode exalar e pôr pra fora essa adrenalina daquela situação e entender que aquilo pode acontecer ali e ter um porquê. E acabou, quando você tem essa consciência é importante. Por isso que o jogo na fase de desenvolvimento do jovem ele precisa ser acompanhado. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, de faixa etária, né? De como que você... É muito importante se acompanhar o jogo. Às vezes a gente tem, das gerações mais antigas, a gente quando for pai e mãe, né? A gente vai ter uma outra conversa. A gente vai querer saber o que tá jogando, como tá jogando, e não o não joga. Sai daí. Eu quero saber com quem você tá jogando, né? Com quem você tá interagindo lá no Discord. E porque hoje em dia tem, desculpa até a minha ignorância, mas tem jogos que são online e que as pessoas... vão se comunicando com o outro. Entra lá aqui. No Japão, né? E estão conversando. Independente da distância. Sei porque eu tenho um irmão de 10 anos e às vezes eu chego no quarto e ele tá falando, esse menino tá falando sozinho. Ele tá lá jogando, não, entra aqui, sai ali, não sei o quê. Então isso, até indo contra aquilo que você falou da exclusão de a pessoa... De repente esse menino tá lá trancado, mas ele tá ali conversando com o amiguinho dele, tem vários outros ali. Tá se incluindo, não presencialmente. Exatamente. Interagindo. Né? Também tem isso daí. E você estava falando da faixa etária, da gente sempre observar, né? Com quem está conversando também no jogo, quem é essa pessoa do outro lado, né? Para você ficar de olho nisso. E muitas vezes no jogo o jovem, a criança vai ter a atenção que não tem em casa. Porque hoje a nossa dinâmica familiar obriga... Bem, quando tem pai e mãe, né? Ou duas pessoas que cuidem, já é um luxo. Já é luxo. Né? Daí quando tem essas duas pessoas, elas precisam trabalhar. E você tem que trabalhar muito para conseguir ter o mínimo ali de conforto, algumas vezes até de subsistência, e você não consegue dar atenção. Daí você enxerga assim, não posso conviver, não posso perder tempo convivendo ali com meu filho, porque eu preciso trazer comida para casa. E essa é uma mentalidade bem que a gente herdou dos baby boomers e que se a gente não refletir a gente vai continuar. E às vezes ali o importante não é você só trazer a comida, é ter um momento de saber o que ele está assistindo, quem tem na escola dele, quais os problemas ele tem na escola, qual jogo ele tá jogando. Então, você ganha sempre, você perde. Como as pessoas chegam pro seu irmão, né, que você disse, né? E aí, quando você perde, o pessoal pesa muito na sua, né? Me mostra um pouquinho do jogo, né? Posso jogar uma vez ou outra? Precisa ser uma atividade acompanhada. Só que muitas vezes a gente larga e deve aprender com o que tem. Ou com a TV, ou com a série, ou com RPG, ou com jogo online, que tá ali vazio, sem um direcionamento. Então é importante, primeiro, o jogo ser adequado, mas principalmente entender
como tá sendo essa dinâmica de jogo aí do jovem. Porque depois a culpa é do jogo? Não, o jogo é... E os jogos têm faixa etária também, né? Tem um comitê, a Abra Game, junto com... Pelo menos era, né? Junto com o Ministério das Comunicações. Hoje as coisas já devem estar um pouco mais obscuras, né? Mas tem um comitê de classificação dos jogos, que é levado em conta o tipo de conteúdo. Que nem filme, mas a gente não tem o hábito de observar. Né? Que nem bebida, olha, você não pode beber com menos de 18 anos, tem gente que vai lá e bebe. Essa série não é indicada para quem tem menos de 14, né? Daí o pessoal fala, nossa, Sex Education é uma série que fica falando de sexo, mas ali não tá falando que é para criança de 7 anos assistir. E se ela tá assistindo, você conversa sobre a série com ela, que a gente tem muito o pode ou não pode. É um tabus. Os tabus. E a mesma coisa com o jogo é errado. Assim como já foi um tempo atrás, e jogar futebol era uma coisa errada, né? E talvez nas gerações futuras seja normal, meu filho joga, beleza, tudo bem, vida que segue. Eu acho que é uma dica importante pro pessoal em casa, né? Olhar a indicação, né, etária dos jogos de videogame, do filho, do sobrinho, enfim. E jogar junto, de repente, né? Se propor a jogar junto pra entender o que tá rolando. E assim como ali. a gente faz a tarefa de casa, às vezes trazer pro ambiente uma discussão. Né? Pô, mas fulano disse que ia invadir a casa junto com você e não foi. Será que ele foi legal com o time? O que você acha dessa conduta de alguém que falou alguma coisa e não foi? Então essa reflexão sobre o conteúdo também tem que vir. Mas isso no mundo ideal, que hajam pais, né, e que esses pais tenham tempo de conviver com o filho e que tenham esse repertório, que a pessoa não vai aprender isso lendo uma mensagem de WhatsApp, né? Ela precisa ter um repertório de ter recebido isso em casa. Sim. Mas seria um mundo ideal, que nem quando a gente imagina que daqui a alguns anos, no mundo ideal, o filho vai chegar pro pai, olha, eu sou gay, tudo bem, né? Vida que segue. Ou nem vai contar porque não precisa. Não precisa, exatamente. Seria o mundo ideal, mas a gente ainda tem uma escala... Luta-se pra isso, mas ainda tem um caminho aí pra se percorrer. Eu posso chegar assim pro meu pai e falar, pai, eu sou gamer. Pegaram a referência? Mas existe muitos movimentos gamers. Eu vou ser um gamer? Sim. Um gamer ou um gamer? Você escolhe, você pode ser o que você quiser. Eu seria um gamer. Tanto semana passada, semana passada não, que eu tô perdido no tempo. Há 2 semanas atrás eu tava no evento que é Anime Friends, em São Paulo. E a gente foi fazer um lançamento de um jogo que vai chegar. E a gente contratou influenciadores que são fortes no segmento de jogo. Dos 10 que a gente trouxe, 8 são trans. Caramba, que legal. As trans gamers, ou as gamers, como falam, né? E a maior parte ainda são trans mulheres, mas também você tem muito de trans masculinos, né? E os não binários são muito comuns no ambiente de jogos. É porque é aquilo que você falou, né? A democratização é um ambiente que é pra todo mundo, não tem distinção aquilo, né? E é muito curioso, eu lembro numa Comic Con em 2019. A Comic Con é um dos maiores eventos do mundo. E não é só de cultura geek, é um dos maiores do mundo. Daí tinha um stand de um jogo, eu acho que era o Free Fire, que é um jogo super popular por ser de fácil acesso, né? Tem um requisito celular mais simples. A gente vai falar sobre ele aqui. É um jogo bem periférico também, e graças a Deus, né? Ou ao que a gente acreditar. E você vê ali um monte de marmanjo, né? De jogo de tiro, não sei o que, gritando e torcendo pra Samira Close. Eu amo a Samira Close. A Samira Close é uma pessoa trans, não binária, em bom português, é um homem com cabelo comprido e barba e traços de mulher. Sim. E você vê assim, cara, eles não estão xingando, né? Que é a situação mais democrática, eles estão torcendo pra ela, eles estão querendo um autógrafo, uma foto com ela, porque ela é uma pro player, ela é uma jogadora. Isso é um movimento, não acontece sempre, ainda tem muita discriminação, muito preconceito, mas você já vê, por exemplo, nas lives na Twitch, exceção, então. E tem os públicos tóxicos também, tem muita gente ruim, como em qualquer lugar. Só não tanto como a política, né? Mas tem muita gente ruim. Mas é muito comum você ver nas lives da Twitch muitos streamers, né? E streamers aí em todas as vertentes de flexão de gênero, que são gays, que são trans, movimentos LGBT. Então, existe o dado de ventilados do RPG, tem um movimento que é o D24, que são jogadores gays de RPG, tem os gamers, tem os trans gamers, tem um grupo de gamers que são negros, que é o Wakanda Streamers. Então, você tem vários movimentos e você vai abrir uma live ali, você vai ver um monte de gente assistindo, uma pessoa que você olha... não sabe visualmente se é homem, mulher, e também não tá nem aí, e tá com a voz mais masculinizada ou mais feminizada, e tá tudo bem, você tá ali pra ver o jogo.
Então hoje já é mais comum. E é muito estranho você ver, por exemplo, dentro de um esporte, um jogador, uma jogadora trans. Não, mulher sofre muito preconceito ainda no esporte, né? Às vezes uma bandeirinha sofre preconceito ainda, né? Então você ainda não chegou nesse nível em outros jogos mais tradicionais. Mas é legal ver isso como um movimento. Não vou dizer que o mundo tá lindo, maravilhoso, mas já tá melhor do que há 5 anos atrás. Sem dúvida. E como a gente tá falando de acesso, né, de democratização, acho que o não vira as costas cai bem agora, né, Caio? Cai bem, e aí vai de encontro com tudo que o Rafael tava falando. Deixa eu achar aqui, que eu me perco aqui nessa... E eu tenho uma mania terrível de professor, eu falo demais, né? Não, tá ótimo. Bora falar, né? O pessoal aqui atrás da câmera, o Ben e o Luan estão aqui. Querendo vir pra bancada, né, fazer pergunta. A gente vai dar uma pausa e eles assumem aqui. A notícia de hoje do Não Vira as Costas, até falando sobre o Free Fire, né? Que é da Folha PE, um jornal de Pernambuco, que fala assim: como o Free Fire tem democratizado o acesso aos jogos nas periferias, que foi o que o Rafael acabou de falar. Campeonatos de Free Fire estão buscando a inclusão e a profissionalização de jogadores das quebradas brasileiras. Lançado no final de 2017, o jogo Free Fire ganhou os aparelhos eletrônicos brasileiros em pouco tempo. O game se tornou um dos mais populares do gênero Battle Royale do mundo, com 80 milhões de pessoas ativas no jogo num período de 3 anos. É muita gente. O jogo é um sucesso nas periferias brasileiras e o motivo está na acessibilidade, Ju. Ele pode rodar em qualquer smartphone Android e iOS, dos mais baratos até os mais caros, e sem a necessidade de consumir muitos dados do 4G. Isso é muito bacana porque estoura uma bolha e leva acesso a essas pessoas que não têm tanto contato com essas tecnologias. E aí eu queria te perguntar, é só o Free Fire ou tem outros jogos que também tem essa linha de acessibilidade, que roda em vários aparelhos? Vou te dizer primeiro a resposta humana, né, do lado humano da coisa, que é muito gostoso de ver, né? Eu falo que esse tipo de notícia é algo que me dá uma felicidade. E tem um marco muito forte, o Free Fire como marco, ainda é o principal. Tem outros jogos menores, mas o Free Fire é o futebol, né, aí da periferia. Mas como lado mercadológico, existe muito interesse das empresas, porque a gente pensa assim, pessoal de periferia, classe C, não consome. Gente, gasta pra caramba. Não gasta viajando, mas gasta com entretenimento que tem acesso. Que às vezes é uma skin dentro do jogo, uma roupa, um elemento, alguma coisa que desbloqueia. As pessoas gastam. E o mercado descobriu a existência... O mercado é uma unidade, né, misteriosa, amorfa, aí, que é meio atrasada. Porque recentemente o mercado descobriu que existem mulheres. Né? Olha, existem mulheres ali. Nossa, curioso. Daí, há pouco tempo o mercado descobriu que existem negros. Né? Olha, negros existem, passou a existir agora, né? Agora eu vou até fazer shampoo para cabelos crespos, porque antes não existia. Sim. O mercado também há pouquíssimo tempo descobriu as comunidades LGBT e cada vez descobre uma nova. E eu acho muito curioso, né? Antes não existia, né? Agora tem. Temos até um mês do orgulho e todo mundo põe a bandeirinha. Só nesse mês, às vezes, é um né? outro assunto para falar de diversidade, que foi o tema do meu mestrado, que eu adoraria vir conversar. Trazer o Rafael mais uma vez para falar sobre mercado de diversidade, eu tenho sérias críticas a isso. Legal, tema legal. Então, cada vez mais é desenvolvido jogos em versão light, que possam rodar em outros celulares, jogos mais simples que possam engajar. Hoje, a maior indústria de jogos não é quem faz jogo desses super tecnológicos realistas. Onde a indústria de jogos ganha dinheiro é no mobile, é no celular. Você gastando R$2 para desbloquear a vida no Candy Crush. Você gastando R$10 num passe de batalha do Free Fire. E o Free Fire ele foi pioneiro primeiro, porque o jogo quando vem de outro país, qual é o hábito? De traduzir o preço. Então, vamos supor, $5 um item. Daí vamos converter dólar para real, o item vai custar R$25. Só que R$25 não é o poder de compra de $5. Né? Então o Free Fire resolveu não só traduzir o jogo, o preço do jogo, mas localizar o preço. Então você vai ter $5 lá fora, que é para $5, e aqui no Brasil talvez seja R$7.
né? Então isso facilitou o acesso, até foi seguido por outros jogadores. E o Free Fire começou a investir em atletas da comunidade. Porque existia muito aquela rivalidade. Eu tenho o jogo eletrônico que precisa de um PC de 10 mil reais. Sou pro player, você olha lá nos campeonatos, só tem as pessoas de ascendência asiática, brancas, novinhas, que tem aquele setup de computador maravilhoso. Aquilo ali não é para todo mundo. Daí quando vem o Free Fire, que é o jogo que é o oposto, começa aquela rixa, né? O jogo de pobre e o jogo de rico. É jogo de favelado. É o jogo de coxinha. E existe essa rixa. E daí o Free Fire percebeu o quê? Não vamos tentar levar o nosso jogo para um outro grupo que tem que tá concorrendo com uma plataforma setup gigantesca. Vamos levar o jogo para um grupo que tem acesso ao nosso jogo e talvez seja a única opção. E começa a investir em produção de conteúdo audiovisual, em parcerias. Então eles davam muito suporte para os jogadores nos campeonatos para conseguir parcerias comerciais com artistas. A gente vai pegar aí desde até a Anitta, né? Até a Anitta, eu falei esses dias, né? Eu falei assim... O Alok é quase um embaixador do Free Fire. Eu falei assim, eu quero jogar com a Anitta, por aí, mas ele disse que é pago, que a Anitta, não sei o que. Eu falei, Agora, se você é muito fã da Anitta e você vê que pra jogar com a Anitta você vai gastar R$8, ou pra jogar, e no jogo você consegue fazer uma coreografia, música pop não é muito o meu repertório, mas é a Anitta que faz aquela dança que fica de joelho, que cai no chão. É uma das, né? Tem mais de uma. Então. Tem mais de uma. Luísa Sonza tá arrasando. Tem a Luísa Sonza. Pra quem não tá assistindo, só tá ouvindo, eu tô fazendo aqui agora aquela brincadeira. Então daí você tem a habilidade, enquanto o jogo não começa, tá ali na sala de espera, não sei o que, olha, ela vai fazer o passo, daí você junta com 3 amigos pra fazer o passo ali junto. É brincadeira. Daí você precisa de R$5 pra desbloquear isso e fazer uma coisa que vai construir uma história. Você paga. Daí o povo fala, gente, você paga, as pessoas vão pagar dinheiro pra um jogo? A gente paga fortuna pra assistir uma pessoa cantando. A gente paga valor pra assistir um filme. Sim. A gente paga pra outras formas de entretenimento. Por que a gente não pode pagar pra se divertir dentro do jogo também? Né? Então é uma forma de entretenimento e é muito legal. E quando você traz a Anitta, eu costumo falar, quando eu posso ter milhões de críticas à Anitta como empresária da forma que ela lida com os funcionários, mas como empreendedora e como artista, ela é sensacional. Sim. E se você envolve ela e o Neymar, que também é outra pessoa que tem diversas críticas, dentro de algum mercado, é sinal que esse mercado é promissor. Né? E a Anitta vai levar um público com ela. Eu tô fazendo uma ação com outro jogo mobile, que é o PUBG Mobile, que é com Blackpink, que é do K-pop. Legal. É um jogo de tiro que você vai poder jogar com a roupa das K-popers da Blink, né, que é o nome. Você pode fazer o passo de K-pop, daí você fala, Rafa, você tá misturando K-pop com um marmanjo de 30 anos que joga jogo de tiro e é fissurado no exército. Sim, eles estão no mesmo jogo. Que ideia. Né? E daí você mistura com The Boys. É uma grande... Eu ia usar um termo muito feio, né? Mas é uma grande... Salada de frutas. Uma grande salada. Tem morango, maçã, melancia. É uma grande salada que tem ali. É uma grande igual aquele episódio do The Boys, Isso. Aquele lá. Então, é uma forma de democratizar o jogo, mas ele ainda é uma exceção, ainda não é a realidade de todos. Porque antigamente você tinha pessoa lá, o jovem, carente, sou gamer, não consegue jogar. Eu quero ser um pro player e ganhar muito dinheiro. Você não vai conseguir enquanto não tiver o computador, enquanto não tiver a internet. A hora que você leva essa condição para ele, ou para ela, porque tem muitas jogadoras também, ela vê mais uma possibilidade de enriquecer a família. Assim como ser um atleta de futebol, você pode ser um atleta de Free Fire ou de qualquer outro jogo. Então essa democratização é que gera essa inclusão. Isso é muito legal. O evento como a Perifacon, né, você vai levar essa comunidade, os artistas que até então só iriam para um outro evento, quem faz mangá, quem é ilustrador, quem é cosplay, que se veste do personagem, porque também isso até pouco tempo atrás só quem era rico tinha muito dinheiro para fazer isso. Ou então era o cospobre, que a gente chamava, até evito muito esse termo hoje, porque você vê pessoas que quase com nada conseguem improvisar uma roupa do personagem favorito. Isso é fantástico. E o mais legal é que quando você observa, né, a gente vê, às vezes no anime, o personagem é branco não
por ser branco etnicamente. É branco porque não tem cor, né? Ou é verde. E a gente, no nosso imaginário, a gente sempre imagina aquela pessoa é branca, né? Quando você vai conversar, às vezes, com um jovem de periferia, ele imagina que aquela pessoa é negra. E tá tudo bem pra ele, o personagem do anime, ser negro. E eu tava lembrando aqui, já vou jogar essa pergunta pro Rafa, que eu também joguei por um tempo Mortal Kombat. Eu achava muito da hora jogar Mortal Kombat. Ficava jogando lá com a minha irmã. Mas, geralmente eu pegava o personagem feminino. Porém, era hipersexualizado sempre o personagem feminino. E eu não me identificava com isso, né? A gente tá falando tanto de diversidade, dessa transformação que é lenta, processual, gradativa, mas tá acontecendo, né? Você enxerga que ainda existe essa hipersexualização das personagens femininas ou isso tá mudando também? Ainda existe em maioria. Existem pequenos movimentos e iniciativas de mudança. Uma recente é quando você tem o lançamento do PlayStation 5. O PlayStation 5 é o top de linha, né, dos videogames, assim como o da Xbox. E daí você tem sempre um jogo ou uma figura que vai ser um embaixador, um personagem de jogo. Quando a PlayStation opta por ser a Aloy, né, de um jogo, né, uma personagem feminina, então não era um bicho, não era o Homem-Aranha, não era ninguém. Então você tinha uma mulher que vinha na caixa da embalagem, como o jogo principal é um jogo onde a protagonista é mulher, não é hipersexualizada e não tá correndo atrás de macho, né? Então não tá mostrando os peitos, inclusive é muito legal que o povo mais conservador, muito legal não, muito infeliz, né? Eles reclamam, nossa, mas a roupa dela, ela não tem peito, não tem bunda, não tem perna. Não, ela tá no mundo pós-apocalíptico, ela não pode ficar mostrando o corpo, ela tá cheia de coisa de couro, mal feita. Ela tem, o povo reclamou, nossa, ela tem pelos na face. Porque é um jogo realista, todo mundo tem pelos na face. E até o povo brinca, se for olhar o sovaco da Aloy, ela não tem gilete lá, vai estar peludo, né? Então, são iniciativas. Assim como, por exemplo, antes da Aloy, a Sony colocou o Miles Morales, que é o Homem-Aranha negro. Né? E antes disso, você vai ver uma série de outros personagens brancos, do Final Fantasy, de outros jogos, não sei o quê. Então existem pequenas iniciativas. Hoje você já encontra mais mulheres protagonistas. Até um tempo atrás, ainda deve estar lá no blog do Juice, né, do Juice Santos, eu escrevi uma coluna lá sobre jogos. Eu coloquei sobre 10 personagens femininas e o papel delas no jogo. Porque às vezes a gente tem aquela pessoa ali que é cota, né? É o blocked person, que é aquele personagem que tá ali só pra cumprir uma cota, não tem história, não tem desenvolvimento, não, é só pra dizer que tem. Né? Tem algumas iniciativas que a intenção é boa, mas a execução é péssima. Então teve um jogo, que se eu não me engano foi Street Fighter recentemente no ano passado. Dia das Mulheres, o que vamos fazer? Vamos lançar uma vilã. Então você entrava no jogo pra encher uma personagem mulher de porrada. Né? Que legal. Era uma mulher trans, inclusive. Então vamos entrar no jogo. Uma mulher trans. A ideia até foi interessante de colocar personagem, mas como vilã principal do jogo que vai apanhar o tempo inteiro, é complicado. Mas ainda existe muito da sexualização. A questão dos corpos também é muito complicado. Porque durante um bom tempo a personagem feminina não foi feita pra você. Foi feito pro menino adolescente que vai ficar fantasiando. Exatamente. Né? Então não era feito pra uma outra mulher. Então você não ia se identificar. Até porque era muito engraçado que a mulher em jogo, né? Tudo que ela faz, ela geme. Isso. Sim. Lara Croft pra subir o morro, menino. Se você tirasse o áudio e colocasse, sei lá, no OnlyFans da vida, ia aparecer a mesma coisa. Exatamente. Ela vai matar o cachorro, né, vai pular, e faz pose, mostra os peitos. E ela foi uma personagem que no início foi criada sem querer o desenvolvedor tava brincando, vou aumentar os peitos dela, né? Daí quem aprovar falou, não, agora ficou bom, vamos. Daí tava lá aquele triângulo enorme. E daí foi se criando uma história por trás dela no jogo, ela foi evoluindo, ela foi colocando roupa, afinal ela ia explorar, ela não ia na praia, né? Então foi uma personagem que foi evoluindo como outras personagens. Dentro do jogo, por exemplo, você tem muita dificuldade de encontrar mulheres que estejam acima do peso no jogo. A gente for pensar em qualquer filme, você conhece algum super-herói gordo, acima do peso? Super-heroína, então, nem pensar. Né? Então ainda é muito insípido, mas já é um começo de uma mudança.
mas você ainda tem poucos personagens que são trans. E quando tem, são ali, a preocupação principal é a sua própria identidade, não tá ali inserido na trama, né, como parte essencial. O jogo The Witcher 3 tem uma parte que é bem interessante, que o Geralt de Rivia, né, ele tá lá fazendo as missões paralelas, e uma missão paralela, ele tá conversando com um cara que morava junto, né, em família, e o Geralt descobre que quem morreu foi o marido desse cara, né, e que ele era perseguido ali pela sociedade, mas viveu uma vida. Então você só vai descobrir isso no final da missão, porque você tá lá, eu vou ajudar, né, o cara com o espírito da mulher, daí chega lá o espírito de um homem, e pro Geralt de Rivia tá tudo bem, pro cara tá tudo bem, a vida seguiu, super normal, como se fosse salvar o espírito de qualquer esposa ou cônjuge ali no jogo. Então isso são inserções que são válidas, que daí você pode até trazer essa temática social, mas a minha crítica é principal quando faz só pra... É a bandeirinha do caso do mês do orgulho LGBT. Sim. Faz pra dizer que teve. Há muito custo, na verdade, né? Pensando na questão capitalista mesmo, do lucro, de atrair esse público, né? Infelizmente, muitas vezes é assim, mas a gente precisa continuar na luta, né? Exato. Então, é um espaço em disputa política, inclusive, né? Em disputa política, em debate, e que a gente precisa, sim, problematizar quando tiver uma questão para ser problematizada, Sim, né? e incomoda. E a ideia do jogo sempre foi incomodar, né, da cultura pop como um todo, sempre foi fazer muitas críticas, desde o X-Men, se bem que a gente tem mania de discutir até com escritor de música a própria letra, né? Mas os próprios produtos eram muito críticos a isso, né? Até a própria produção do Mario Bros, por mais que tenha a princesa, você salva aquela coisa clichê, tinha uma mensagem por trás, então você tinha muita gente com convicção. E às vezes a gente se incomoda de ver uma personagem protagonista mulher, né? Mas para quem não joga, a pessoa vê ali uma pessoa com quem se identifica. E pode fazer talvez um cosplay, pode ter como heroína, pode ter como uma referência, assim como ter um artista. Então, às vezes, quando você não vê na personagem do Mortal Kombat uma mulher que você se inspira, você vai buscar em outro produto de entretenimento. E às vezes você sente que não é o seu espaço, porque não tem alguém que reflete quem você gostaria de ser. Com certeza. Eu adorava também jogar FIFA e PES, principalmente naquela época que o Santos, que é o meu time do coração, tava arrasando. E eu podia montar o meu time e colocar o Neymar, o Ganso, junto com o Messi. A gente nem imaginava que o Neymar ia jogar no mesmo time que o Messi, né? E fazer ali o meu jogo. Mas eu também queria muito jogar com a Marta, né? Com jogadoras femininas. Eu não sei se já é possível, mas na época não era. Tem uma grande inovação no mercado do jogo do FIFA. Vai lançar agora o FIFA, a gente tá em 2022, 2023. E vem com uma grande evolução. Na capa vai ter um jogador homem e uma jogadora mulher. Olha que demais. Que avanço na sociedade. Depois de tantos anos você descobriu que existe mulher jogando futebol. Se vai ter no jogo, possivelmente sim, porque vai ser muito frustrante. Você põe na capa e não põe dentro do jogo. Só que pela primeira vez um jogo de futebol tem uma presença feminina na capa. Ai, que incrível. Super então importante. É um pequeno movimento, alguns muito atrasados. Muito atrasado, porque jogo da NBA você já consegue jogar com personagem até que não existe, alienígena, né? Mas daí no jogo de futebol você ainda joga muito padrão, com os times masculinos, porque é o gosto do público, a empresa fica com receio do que vai causar. Mas quem gosta do jogo vai jogar. Com certeza. E a gente tá falando muito de significados importantes e de lições mesmo, que a gente precisa parar, refletir, pensar e construir uma nova sociedade, né? Mas com o teu olhar de professor também, tem alguma lição, algum jogo que te trouxe uma experiência que pra você foi mais especial e você levou pra vida? Olha, tem um jogo que eu gosto muito, que foi até remasterizado, né? Mas é um jogo da década de 90, que era em computador, na época computador não era uma coisa mais comum do mundo, mas meu pai ganhou numa promoção alguma coisa no computador e vinha esse jogo em disquete. Eu ia falar CD-ROM. Não, CD-ROM veio depois. Era disquete, você colocava 3 disquetes pra instalar, daí abria aquele negocinho que fazia barulho, os meninos nem devem saber o que é um disquete, né? Mas depois a gente manda fotos.
Papiro. Faz um papiro. Né? Mas os mesopotâmios usavam disquete, né? E o jogo era o Day of the Tentacle. Então era o dia do tentáculo e era um jogo de point and click. Você tinha opções no cenário de apontar. Então você tinha alguma coisa lá, apontava pegar isso e colocar em tal lugar. E era uma história muito louca de um cientista que, por algum acaso, encontrou tentáculos alienígenas que desenvolveram personalidade e dominaram o mundo. Então ele manda a sobrinha pro passado, o sobrinho pro futuro e ele no presente, e eles precisam ficar intercalando. Só que nesse jogo tinha muita... E os três eram muito estranhos. Os tentáculos eram mais padrão do que os personagens principais. Eram bem cara de nerd. Então tinha ali o personagem nerd, né, de estudioso. O outro que era do rock. A menina que era toda gótica. Então era muito legal porque eu já via os personagens ali diferentes. Meu pai jogava comigo, então tinha essa experiência também ali dele estar me ajudando a escolher as decisões. E eu joguei o jogo, gravei na minha mente. Foi um dos primeiros jogos eletrônicos que eu joguei. Daí, há uns 3 anos atrás, saiu remasterizado, fui jogar e fui prestar atenção no que eu fazia no jogo. O jogo é completamente político. O jogo fala dos tentáculos que se acham superiores à humanidade, querem exterminar tudo que é diferente, em nome da divindade, não sei o que, e no futuro negam a ciência, não sei o que. Eu falei, gente... Meu Deus, era nossa, estamos passando por isso hoje. Eu falei, por acaso, né? O jogo fez uma previsão. Qualquer coincidência é mera semelhança. Eu falei, caramba, né? Que legal que o jogo tinha essa mensagem. Mas teve o Sonic também, que era um jogo sensacional, porque ele era muito fácil de se jogar e era uma figura pop ali da época. Então, e era mais barato do que o Mario, né? Mario era Nintendo, sempre era muito caro. Então, esses foram alguns jogos assim que marcaram a minha infância. E eu costumo falar que hoje você tem repertório de jogos muito bons, com histórias. O roteiro de alguns jogos até são melhores do que de muitos filmes que a gente vê. Então, se você quiser, por exemplo, a gente falou muito do empoderamento feminino. Um jogo que fala de empoderamento feminino com sutileza e às vezes até com agressividade para chocar mesmo é o próprio Horizon, que é o da Aloy. É um jogo futurista que é com qualidade super realista, ou você vai jogar um Final Fantasy que tem uma história que fala de governo opressor, ou você vai falar de um outro jogo que envolve minorias, então você vai falar de um outro jogo, por exemplo, sei lá, o próprio Mass Effect. Então você tem histórias já com muitas críticas sociais dentro dos próprios jogos. Mas também tem um jogo que é só ali, segue, dá tiro, sem motivo nenhum. É que nem música. Tem música pra protestar, música pra dançar, filme também, música pra cantar. E tem jogo pra tudo que é tipo. Então tem jogos com teor histórico muito forte. Vai de identificar que tipo e qual é o perfil. Tem diferentes perfis de jogadores, né? E você identificar o que faz mais sentido pra você e o que você quer consumir daquilo. Se é só diversão ou se você quer um reforço de convicção. Show. E isso de ter uma história, de ter uma trama, uma narrativa... E deixar a gente se envolver também é muito importante, né? Porque hoje tá tudo tão rápido, tão corrido, que a gente tá se desacostumando, né, a viver algo mais prolongado, que é muito importante, principalmente para as próximas gerações, né? Exato. E por falar nisso, a gente tá chegando no finalzinho do nosso programa, né, Kaique? Infelizmente. Mas depois dessa conversa mais tranquila, mais longa e trabalhada sobre o assunto, a gente chega na parte rápida, que é o bate-bola, né? O bate-bola com o Rafael Martins. Eu só queria falar que eu sou apaixonado por The Sims e SimCity. Você joga SimCity, você já pode ser um ótimo prefeito. Você joga The Sims, já pode ser uma ótima família. Exatamente. Eleições 2024. Eu sou formado em SimCity em várias gerações. E agora já tá precisando de prefeito bom, né? Pois é. Eu vou usar minha graduação em SimCity. Vamos de bate-bola. Rafael Martins, qual é o seu personagem de videogame favorito? Até semana passada era a Aloy. Foi uma personagem que eu me identifiquei muito, apesar de ser uma personagem feminina, mas mexeu comigo que eu gostei de ver ela assim, perdão o termo, poderosa, ali mandando a porra toda, na bagunça toda. Eu tenho que segurar um pouco. Mas desde a semana passada é o Stray.
do jogo de gatinho, que é um gato com uma mochila. Pode parecer a coisa mais bizarra do mundo. Ele vai de um Eloy lá, negócio apocalíptico, com o jogo do gatinho. E o jogo do gatinho com uma mochilinha no futuro parece a coisa mais inocente possível. Eu convido vocês a lerem sobre o jogo, depois que as pessoas forem fechando, né? Porque ele é uma crítica distópica muito forte. E construíram isso de uma forma friendly, com um gatinho de mochila no mundo onde não tem mais a civilização. E tem um amigo robô que vai contando por que a civilização se perdeu no caminho. Talvez seja mais uma previsão do futuro aí, né? Você já falou alguns, mas qual jogo mais marcou a sua vida? E eu mastigando a Jujuba agora. Entre Sonic, você já falou, né? Um jogo que recentemente marcou muito a minha vida foi... Teve esse do Dia do Tentáculo, né? O Day of the Tentacle. Mas um que eu me recordo, por mais bobo que pareça, é o Pac-Man, né? Porque foi a primeira vez que eu vi um jogo em algum lugar, foi o Pac-Man, acho que num fliperama, sei lá o que era a primeira memória que eu tenho lá do bichinho que anda lá comendo as pastilhas, o fantasminha. E em qualquer lugar, com qualquer pessoa do mundo, que eu converso hoje na Level Up, a gente conversa com gente do mundo inteiro, todo mundo conhece o Pac-Man. Então ele ícone, né? É um ícone, ele é até mais forte do que o próprio Mario Bros, né? Então onde você vai, todo mundo conhece o Pac-Man. Fantástico, eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui. Prepare-se, agora é o momento. Não sei se tem trilha. DC ou Marvel? Tantã. Pausa dramática. Não estava no roteiro, senhoras e senhores. Eu não gosto de ser o isentão da história, tá? Então manda. Mas eu gosto mais de X-Men. Então, daí no caso fica Marvel. Aê! Mas DC tem seus méritos também e histórias muito bacanas, mas eu gosto da Marvel, dos X-Men. Show. Tem esse adendo. Senhoras e senhores, Rafael Martins. E eu quero que a galera deixe aqui no comentário se é DC ou Marvel, né? Vamos Se é descobrir. PlayStation ou Xbox. Exatamente. Senhor dos Anéis ou Harry Potter? Harry Potter, gente. Né? Fazendo defesa aqui. Mas, gente, é isso. A gente vai chegando ao finalzinho do programa. Agradeço sempre a minha equipe maravilhosa que tá aqui nos bastidores. Ao Kaique Barbosa, meu maninho, que tá sempre Obrigado, aqui comigo gente. na bancada. E Rafa, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Eu aprendi muito com você. Foi uma conversa incrível. Que bom, muito obrigado. Até esqueci que a gente estava no programa aqui. Que legal. Eu gosto muito de falar desse assunto, de falar de jogos, de falar de críticas sociais e fico muito feliz pela proposta do programa, pela estrutura, pela linha que vocês estão seguindo, assistir o programa com o nosso colega. Ai, que legal. Dei muita risada, adorei e fico muito honrado pelo convite. A gente que agradece, né? Esse é um programa que a gente constrói junto, convidado, comigo, Kaique, a equipe e quem tá assistindo também. E só também deixar uma ressalva que eu acho que é muito importante na atual conjuntura defender, além de tudo que a gente falou. Eu sou mestre em políticas sociais, né? Você tem um mestrado também, então fiquei muito interessada de ouvir sobre o seu mestrado, sobre o assunto que ele Com falou, certeza. né? A gente vai trazer ele num outro programa para falar disso. No período que a gente tá, é muito importante defender a ciência, né? A gente levantar essa bandeira, porque não é brincadeira, é coisa séria e é a ciência que faz a gente avançar, não é mesmo? A ciência faz a gente perceber que a gente não sabe das coisas, né? E é libertador a gente saber que precisa saber das coisas e que ao fundo a gente só tem dúvida. É isso aí. E, encerrando o nosso programa, eu vou deixar aqui um abraço carinhoso para os nossos apoiadores também, além de toda a equipe, de todo mundo que eu já falei. Eu já disse do Juicy Hub, esse lugar incrível que acredita no que a gente falou, acredita na defesa da ciência, no empoderamento feminino, na luta contra a desigualdade social. Então esse é um espaço que a gente tem muito orgulho de falar que é a nossa casa. Muito obrigada, Juicy Hub. Muito obrigada também a Vero Design, que é uma loja de móveis incrível aqui de Santos, que vale a pena vocês conhecerem, e a gente vai deixar marcadinho aqui sempre todas as informações, e também o projeto Dari, do Mercado Varandas, que é uma forma da gente consumir, né, comprar os produtos que a gente precisa e ainda assim reverter para ajudar uma causa social que tem um trabalho sério de impacto. Então, muito obrigada a todos os nossos patrocinadores e apoiadores que tornam esse programa possível, assim como toda a equipe e os convidados que vêm com a gente. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse programa. Um beijo e até a próxima!
Acabamos de apresentar Bora Falar com Juliana Lafron.